Nesse vídeo eu quero te mostrar 4 passos que são fundamentais para você conseguir ser aprovado no concurso da Transpetro 2023, mesmo que você esteja começando a estudar para concurso há pouco tempo ou ache que você tem pouco conhecimento. Esses passos aqui vão te tirar do zero e te ajudar a estar muito mais perto da sua aprovação. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e aqui nesse canal eu compartilho dicas, técnicas de estudo, informações para te ajudar a conseguir ser aprovado em concursos também. Pessoal, continuando aqui a série de vídeos falando do concurso da Transpetro, eu quis trazer esse guia aqui bem completo para vocês, falando desde como começar a se preparar até como estudar para essa prova, porque quando eu estava estudando para o concurso da Petrobras lá em 2017, eu senti falta de ter um conteúdo como esse. Você pode saber que quando o concurso sair, vão ter muitos e muitos inscritos. Mas aplicando o que eu estou te falando aqui nesse vídeo, o que eu compartilho aqui no canal, você consegue se destacar da grande maioria das pessoas que estão indo lá só para fazer a prova. Então, para a gente ir direto para o conteúdo, vem aqui comigo para a tela do computador. Pessoal, como eu já comentei, esse concurso deve sair ainda em 2023, então você tem pouco tempo para montar a sua base e se consolidar nos estudos para estar bem preparado para essa prova. Eu separei aqui 4 dicas que vão te ajudar muito, desde o seu começo até o final dos seus estudos. E a primeira dica é justamente sobre como você vai escolher corretamente o seu cargo. É claro que algumas pessoas, por exemplo, técnico de segurança, técnico de enfermagem, a pessoa só tem aquela opção de cargo. Mas muitas vezes, como por exemplo é o caso de um técnico em eletrônica, que pode fazer uma prova para operador ou para técnico de manutenção elétrica, ele tem que escolher esses cargos, assim como eu tive que escolher lá em 2017. Então, por que isso é tão importante? Isso vai balizar todos os seus estudos e você, caso escolha errado, pode acabar se complicando, tanto por questões de quantidade de vagas ou por questões do conteúdo da prova que você escolheu. Então, eu trouxe 3 dicas de como você escolher o seu cargo. O primeiro, que eu acho muito importante, é qual é o seu perfil, se você tem o perfil para trabalhar naquele cargo. O segundo ponto, que foi o que eu mais avaliei lá em 2017, são os conteúdos cobrados. A gente vai ter cargos em que a gente vai ter cobranças mais técnicas e outros em que a gente vai ter uma cobrança maior de física e química. O que você tem que fazer para fazer essa avaliação é pegar o último edital, ver quais cargos você pode concorrer e dar uma olhada nas provas anteriores desses cargos e também no edital, no conteúdo programático do edital. Assim você vai ver para qual dos 2 cargos você teria mais facilidade de fazer a prova. E um terceiro ponto é você avaliar a concorrência, olhar para o último concurso, ver como que foi a concorrência para os cargos em que você está em dúvida. Isso pode balizar, na prática a gente não sabe exatamente qual vai ser a concorrência futura, mas existem alguns cargos que historicamente têm uma concorrência menor do que outros. O primeiro passo é você fazer essa escolha do cargo, começar os seus estudos de uma forma adequada. E o nosso segundo ponto aqui é justamente você entender bem o edital. Falei aqui que esse erro quase custou a minha vaga. Isso porque quando eu fiz a prova em 2017, eu não tinha lido bem o edital e eu comecei a estudar achando que português e matemática valiam um ponto para a nota final. Então eu empregava muito tempo nessas 2 matérias, achando que eu melhoraria minha classificação indo bem nelas. Mas quando eu fui ler o edital, lá no meio dos meus estudos, eu percebi que português e matemática não contavam pontos para a avaliação final. Eles eram somente eliminatórios. Então tudo que eu tinha que fazer era acertar 10 questões somando português com matemática e eu não podia zerar nenhuma das 2. A partir daquele dia eu tomei a decisão de gastar muito menos tempo estudando português e matemática, porque eu já tinha uma convicção muito forte de que eu sabia o suficiente para acertar o mínimo naquelas matérias. E caso eu não tivesse tomado essa decisão, provavelmente eu não teria tanto tempo para estudar a parte específica, que foi a que garantiu que eu tivesse a nota para passar no concurso. E esse foi o meu caso. Talvez o seu caso seja justamente o oposto. Você talvez precise concentrar mais tempo na parte básica para garantir que você não vai ser reprovado por não conseguir os mínimos.
Então, por isso que é tão importante você ler o edital, saber quais são os mínimos por bloco, saber bem e se acostumar com o tempo para a prova e saber qual vai ser o estilo da prova. No caso, a gente vai ter a volta da banca Sesgran Rio, como foi anunciado pela Folha Dirigida. Então a gente já sabe que o estilo de prova aqui é mais voltado para questões com 5 alternativas, mais tradicional do que as últimas provas da Petrobras, que teve como a banca a Sebrasp. O conteúdo programático é o que vai ser cobrado na sua prova e ele está discriminado lá no seu edital. Então é muito importante que você pegue o seu edital e faça uma verticalização de cada tópico. Você precisa garantir que você teve contato com todos os tópicos da prova, com todos os tópicos do edital, antes de ir para a sua prova. Em 2017, ter o conteúdo bem organizado foi uma grande dificuldade para mim. Eu procurei materiais, procurei cronogramas organizados e infelizmente lá atrás eu não encontrei. Mas felizmente agora em 2023 a gente já tem uma ótima opção para você ter um conteúdo organizado, edital verticalizado e um cronograma organizado para te ajudar, que é o acelerador Petrobras 2.0. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ele é um método criado pelo Lucas Nunes, onde você vai ter um cronograma organizado de estudos, onde você vai ter indicações de materiais para estudar, um direcionamento para você não começar do zero. Isso é muito bom porque você está pegando toda a expertise de alguém que já foi aprovado e que está ali te dando essa orientação. Eu gostaria muito de ter tido isso lá em 2017, mas agora você está tendo essa oportunidade. Então, acessa aqui o primeiro link da descrição para dar uma olhada no acelerador Petrobras 2.0, que é um material que serve tanto para você estudar para o concurso da Petrobras, como para o concurso da Transpetro 2023. Antes da gente avançar para o terceiro ponto, que na minha opinião é um dos mais importantes e fundamentais para você ter uma boa preparação de estudos, eu preciso que você saiba de uma coisa. Olha, se você é do tipo de pessoa que já falou isso, mas tem muita gente mais inteligente que eu já pensei a mesma coisa, mas eu preciso que você entenda uma coisa hoje. Quem passa em concurso não é quem é mais inteligente, mas sim quem acerta mais questões. Patrick, mas isso é uma coisa óbvia. Todo mundo sabe que quem passa é quem acerta mais questões. Tudo bem, você pode até saber isso na teoria, mas na prática, muitas vezes você não entendeu isso. Por que eu estou te falando? Às vezes a gente olha para alguém que tem uma graduação ou que tem uma formação maior do que a nossa e não percebe que isso não significa que essa pessoa vai acertar mais do que a gente na prova. O que vai falar, na verdade, quem vai melhor numa prova é o quanto você estudou por questões, o quanto você conhece a banca e o quanto você está preparado para aquela prova e não quem é mais inteligente ou não. Eu fiquei em 9º lugar no último concurso da Petrobras que eu fiz e eu tenho certeza que eu não era a 9ª pessoa mais inteligente ali naquele concurso. E eu te garanto que eu não estava nem entre os 50, 60, 70 mais inteligentes, porque eu tive contato com eles e eu vi que eram pessoas realmente com formações melhores, com mestrados, pós-graduações, e eu não tinha nem terminado ainda a faculdade quando eu fui aprovado. A aprovação foi justamente o que eu vou te contar aqui no terceiro ponto. Estudo eficiente é a base da aprovação em qualquer concurso público. E é sobre isso que eu quero te apresentar aqui no terceiro ponto. O terceiro ponto provavelmente vai ser um pouco mais longo, porque ele é extremamente fundamental para você conseguir ser aprovado. A gente não aprende a estudar da forma correta e aqui o que eu estou tentando fazer é te mostrar como você deve estudar para de fato conseguir ser aprovado num concurso. Para ter um estudo eficiente, você precisa ter uma verdadeira sessão de estudos. Então, eu coloquei aqui quais são os ingredientes para essa sessão de estudo realmente de sucesso. O primeiro fator dessa sessão de estudos que funciona é que você vai sentar e estudar. Isso parece simples, mas no mundo em que a gente está sempre conectado com o celular, sempre cheio de notificações, isso é muito complicado. A gente até tenta deixar o celular no silencioso, mas mesmo que ele não vibre, simplesmente o fato da tela piscar já faz com que a sua atenção saia do que você está estudando e vá para o seu celular. E inevitavelmente você vai querer pegar o celular, entrar no Instagram, ver se tem alguma nova mensagem no WhatsApp e assim a sua atenção vai sair do seu estudo e vai passar para o seu celular. O que eu vou te propor para você fazer?
deixe o seu celular não somente no silencioso, mas deixa ele em outro cômodo da sua casa. Faz isso porque no tempo que você está estudando, você não pode se enganar. Você precisa estar realmente concentrado no que você está lendo, ou no que você está assistindo, ou nos exercícios que você está fazendo. E o segundo ponto é que não adianta você querer estudar por 2 horas seguidas, porque depois de um certo tempo, a sua atenção começa a cair e você começa a não prestar mais atenção naquilo que você está ouvindo ou que você está lendo. Em tempos atuais, a gente tem uma grande dificuldade de prestar atenção por 1 hora, 40, 50 minutos. A gente é acostumado com coisas mais rápidas e quando a gente está começando a estudar, é bom a gente ter sessões de estudo menores. Então eu recomendo que você use a técnica Pomodoro, onde você estuda por 25 minutos, para 5 minutos e depois continua a estudar e vai rodando esse ciclo. Pode acreditar que mudar isso no seu estudo vai te ajudar a ter muito mais atenção e a conseguir fixar muito melhor o que você está estudando. A sessão de estudos também precisa ser de um estudo ativo. Você não pode ficar somente ouvindo alguém falar ou lendo o material. A gente tem a impressão de que quando a gente está ouvindo, a gente está aprendendo, ou quando a gente está lendo, a gente está aprendendo. Na verdade, a gente está tendo um primeiro contato com o material. Para a gente aprender, a gente precisa ter uma atitude muito mais ativa. Eu recomendo sempre que você escreva enquanto você está estudando. Exemplo disso, para quando você está estudando um tópico de matemática ou de física, é resolver muitos exercícios enquanto você estuda. Se um professor, num vídeo, vai resolver um exercício, sempre tente resolver os exercícios antes de assistir uma resolução. E assistindo um conteúdo teórico, sempre que você terminar de assistir um vídeo, pare e faça um pequeno resumo, sem recorrer ao material do que você acabou de ver. Assim, você vai estar estudando, utilizando o que a gente chama de recuperação ativa. Isso também funciona quando você vai estudar matemática ou física. É interessante você tentar se lembrar das fórmulas sem ficar olhando para elas. Você buscar tirar isso da sua memória. Isso já é cientificamente provado que ajuda muito a você conseguir fixar melhor e entender melhor os conteúdos que você está estudando. Além disso, na sua preparação é fundamental que você tenha um foco em fazer muitas questões. Até porque resolver questões é um estudo ativo, onde você está colocando em prática aquilo que você aprendeu numa videoaula ou em um PDF. E eu coloquei aqui para você começar pelo final. Olha, sempre que eu vou começar a me preparar para um concurso, a primeira coisa que eu faço é pegar a prova anterior para o cargo que eu vou prestar, separar um tempo e resolver essa prova. Você pode resolver ela direto, separar 4 horas e resolver a prova inteira, ou você pode fazer essa prova aos poucos. Eu recomendo que você tente resolver a prova inteira, mas caso você veja que não consegue, então começa resolvendo aos poucos, porque assim você vai entender qual que é verdadeiramente o seu nível. Você vai ver o que você sabe, o que você não sabe, e eu sei que pode ser um pouco frustrante você ter que lidar com vários conhecimentos que você ainda não conhece, mas assim você já vai estar se habituando com o que você vai ter que fazer durante toda a sua preparação. Na sua preparação para o concurso da Transpetro, você vai ter um bom acervo de questões dos concursos da Petrobras e dos concursos da Transpetro com a banca Sesgran Rio. E essas dicas vão te ajudar na sua sessão de estudos. Mas a quarta dica é justamente sobre como você começar a estudar de forma eficiente e conseguir se manter estudando. E é impossível a gente falar de se preparar para o concurso da Transpetro 2023 sem falar sobre montar uma rotina de estudos ideal. Você precisa jogar o jogo correto. Aqui a gente não está falando de uma corrida de 100 metros, mas é algo muito mais longo. Você precisa construir uma rotina, colocar os estudos no seu dia a dia. Mesmo que você comece estudando pouco por dia, 1 hora, você precisa adicionar isso na sua rotina para que isso se torne um hábito. E por isso é muito importante que você consiga organizar a sua vida para estudar. E nesse ponto, ter um bom cronograma de estudos vai te ajudar demais. Então, se você estiver precisando de ajuda com essa organização, dá uma olhada aqui no primeiro link
no Acelerador Petrobras 2.0. Em relação a essa rotina de estudos, eu sempre recomendo que você tente estudar no começo do dia, porque é justamente quando você acorda que você ainda não teve nenhuma preocupação na sua cabeça, nenhum aborrecimento, você está com o seu máximo de energia, então é muito bom que nesse primeiro momento você foque em fazer aquilo que requer mesmo a sua atenção e o seu foco. Então, se possível, busque estudar pela manhã, tentar dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e se focar nesse momento que a sua mente ainda está bem limpa. E além de montar essa rotina de estudos, é interessante que você busque estudar em todos os momentos que você puder. Por exemplo, enquanto você está limpando a casa, você pode colocar alguma aula para você ir ouvindo. Enquanto você está dirigindo, você pode ouvir uma aula no carro e assim sucessivamente. Você tem que aproveitar ao máximo o tempo que você tem. E eu não sei se você está me assistindo no pré-edital ou se o edital do concurso da Transpetro 2023 já saiu, mas no pós-edital, o concurso ele tem que se tornar a sua vida. Você realmente abre mão de muita coisa no pós-edital, porque ali você tem que dar todo o seu foco, colocar toda a sua energia nos estudos para conseguir aprender o máximo que você puder naquele prazo curto de tempo. Então, se você está no pré-edital, você ainda tem um tempo maior para se acostumar a estudar, começar um pouco mais devagar e depois acelerar. Mas se você já está assistindo isso no pós-edital, você já tem que ligar os motores com tudo e acelerar o máximo que você puder no menor tempo possível. Não esqueçam de uma coisa, foi aplicando essas dicas que eu consegui ser aprovado 2 vezes na Petrobras. Então, elas têm muito valor na sua preparação. Você precisa ser uma pessoa que realmente valorize os estudos, valorize a preparação e valorize se preparar da melhor forma possível. Então, não deixe isso de lado, aplica de fato na sua prática, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a ser aprovado no próximo concurso. A gente teve mais de 100 mil inscritos no último concurso da Petrobras, então, querendo ou não, os concursos estão muito concorridos. E para você conseguir ter um bom resultado, você precisa realmente entender isso como um projeto e entender que você vai ter que passar algum tempo estudando, mas que depois isso com certeza vai valer a pena e vai mudar muito a sua vida para melhor. E se alguma dessas dicas te ajudou, deixe o seu like para eu saber que o conteúdo está ajudando as pessoas e que vocês estão gostando desse conteúdo. E eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo muito interessante e que também pode te ajudar. Até o próximo vídeo.